primeiro agradecer a apresentação, Mioso, e agradecer a todo mundo do SESEF, do curso de verão, toda a equipe do curso de verão pelo esforço para fazer o curso de verão acontecer esse ano, que é um ano tão difícil, que a gente está enfrentando essa pandemia, ou seja, é um esforço, é um mutirão que aí a gente vê assim, a importância realmente da ação coletiva e da nossa capacidade de transformar uma realidade que parece incontornável e a gente consegue dar conta e transformar a realidade. Gorete, eu, nessas conversas para a gente preparar esse momento, a gente pensou em separar essa análise de conjuntura em mais ou menos 3 campos. Um campo da política, pensando a partir das eleições de 2020, ou seja, tendo ela como um filtro para a gente olhar, fazer uma explanação econômica, essa parte eu vou apresentar agora no início, de uma maneira, é claro que isso, transpassado, a gente tem que pensar nisso nas condições que a gente está vivendo da pandemia, e depois, no segundo momento, que a Gorete vai falar, que é dos impactos e dessa situação da pandemia e dessa situação conjuntural das disputas políticas e da condição econômica que a gente está vivendo na sociedade, ou seja, no dia a dia, como o cidadão, como o conjunto da sociedade está recebendo isso. A gente pensou nisso para tentar abarcar o máximo possível de reflexões e para encaminhar algum passo que a gente possa dar para a gente sair dessa situação tão complicada que a gente se encontra. Bom, no campo da política, a gente pode pensar e a partir desse processo eleitoral, né, processo das eleições municipais, e a gente entender que as eleições municipais, as eleições desse ano de 2020 que passou, eram eleições que eram estratégicas para que a gente pudesse começar a transformar, ou melhor, começar a mudar as condições que o Brasil ficou a partir da eleição Bolsonaro. A gente entrou num momento de ser conduzido politicamente por uma lógica de mera manutenção do poder e de completo descaso com a vida, completo descaso com as responsabilidades e com o que é necessário para a gente pensar num projeto de desenvolvimento do país e num desenvolvimento que seja para todos. A gente vai pensar essas eleições como elas eram um passo estratégico para essa mudança, para a nossa capacidade de resistência e de construção de um futuro melhor. Ela daria esse terreno. E, em certa medida, ela consegue fazer isso. Mas a gente tem que começar a pensar algumas coisas para a gente entender como é que está a nossa correlação de forças desse universo, a partir desse olhar institucional, dessa política institucional, mas também dentro do campo das disputas no conjunto da sociedade. A gente vai ver uma diferença entre o que é o olhar quando a gente olha meramente para as capitais. Meramente não é a melhor palavra, mas assim, quando a gente olha para as capitais e para os processos nas capitais, a gente consegue ver uma situação até melhor um pouco. Mas quando a gente vai fazer a análise do que aconteceu no processo eleitoral como um todo, ou seja, incluindo o interior, incluindo o Brasil profundo, aí a gente vai percebendo que as mudanças e os caminhos que o processo eleitoral acabaram tomando, a despeito de terem sido positivos no ponto de vista de apresentarem algum tipo de isolamento no reacionarismo representado pelo Bolsonaro, a grande vitória desse processo eleitoral ficou na mão de uma direita tradicional, ou seja, de um conjunto mais conservador de partidos e de grupos políticos. Pensando no conjunto das esquerdas, é muito importante o que aconteceu de um grande número de candidaturas
LGBTQI terem vencido terem conquistado muitas cadeiras de vereador. Isso indica bastante coisa. E é importante a gente ver que o conjunto da esquerda consegue se manter com alguma força a despeito de todo um cenário que se apresentava muito pior do que seria. Então, ou seja, foi importante a mobilização que se criou em torno dessa campanha, de todas as campanhas. Aí eu estou pensando esquerda num espectro muito amplo, mas então isso é bastante importante. Mas é importante também salientar que desse conjunto, por exemplo, vou dar o exemplo dessa questão das candidaturas LGBTQI+, que foram salvo engano, foram cerca de 30 candidaturas, e dessas 30, 16 são candidaturas que estão no campo da esquerda. Ou seja, tem outras candidaturas que estão de fato no campo do centro e da direita. E é compreender que esse campo também está em disputa, ou seja, não é só o conjunto da esquerda que está pensando e elaborando sobre essas questões. Eu acho que um outro ponto interessante para a gente pensar, e aí olhar para a direita, é como determinados partidos eles se tornam os principais partidos hoje do país. São eles o MDB, o PP, o PSD e o DEM. E, em certa medida, o PSDB consegue um grande... apesar de ter perdido muitas prefeituras, ele consegue se apresentar e dar certos caminhos no jogo político maiores do que vinha conseguindo fazer. Então, a gente tem um universo aí complexo em que essa direita tradicional, que, ora, pode se aliar a esse universo reacionário e se alia muitas vezes com um universo liberal de direita, o liberal mais clássico, digamos assim, esse conjunto sai mais fortalecido dessa eleição. Mas isso também não é para a gente ficar tão tenso, porque, apesar de terem saído fortalecidos, a esquerda consegue bons resultados, consegue grandes campanhas como em São Paulo, no Pará, em Belém do Pará, né? Em Porto Alegre. Então, um conjunto de campanhas que conseguem apresentar uma pauta de mudança dentro dessa lógica que está sendo apresentada hoje pelo atual governo e pelo conjunto da direita como um todo. Então, a gente consegue ter alguns espectros diferentes. Um outro elemento que eu acho que é importante salientar é a questão dos mandatos coletivos. É importante a gente pensar nisso, porque os mandatos coletivos eles tiveram um número bastante crescente, mas a gente tem que ponderar também o impacto disso, porque grande parte desses mandatos se deram no estado de São Paulo. Então, muito concentrado no Sudeste, muito concentrado em São Paulo. Tem outras localidades, é claro, mas assim, é onde aconteceu mais fortemente essa forma de mandatos. Sendo o pessoal com o maior número de mandatos, com 99 desses mandatos, o PT com 51 desses mandatos, não, dessas candidaturas, né? Nem todas se elegeram, não são mandatos. O PT com 51, o PCdoB com 23, o PDT com 11, o PSB com 9 e Rede e PV com 8. Pensando num aspecto bastante largo do que a gente pode entender como esquerda, centro-esquerda ou um centro democrático progressista. Mas eu acho que, para além desses mandatos coletivos, o que cabe também ter algum tipo de reflexão importante, que é relacionada a como talvez o conjunto da direita possa, e isso vai acontecer, porque é da dinâmica da política, pode se apropriar desse modelo e que tipos de discurso isso pode gerar. Então, a gente tem que estar preparado para rebater esse tipo de tentativa de fazer uma transgressão de uma forma de pensar um mandato tão diferente e tão interessante quanto são os mandatos coletivos. Mas uma coisa importante
desdobra numa outra coisa que eu acho que é importante ser dita, é a vitória desses movimentos, ou como eu ouvi há pouco tempo, que eu achei um termo interessante, eu vou utilizar aqui de maneira muito livre, sem conceituar muito bem, mas eu achei muito interessante o termo, que é startups políticas, que são esses movimentos digamos, de renovação, como o Renova Brasil, o RAPS, em certa medida o MBL, falar, que não são partidos políticos institucionais, mas atuam diretamente como partidos políticos, colocando, inclusive, de maneira dispersa, em diversos partidos, de campos às vezes campos bastante diferentes, representantes seus e representantes dos seus interesses do que se forma ali dentro. A gente vai ver o Renova Brasil, por exemplo, que tem 16 deputados. O RAPS tem 7 senadores, 32 deputados, fez 71 vereadores no país, ou seja, é algo bastante substantivo. A gente vai ver o MBL, que tem 5 deputados e 2 senadores. Então, é uma forma de atuação partidária que se utiliza de outros partidos para poder engendrar um projeto político. E esse projeto é um projeto que caminha, dessas startups políticas, digamos assim, caminham no campo de uma direita, desde uma direita liberal, tradicional, assim, até um campo mais conservador. Mas, em geral, eles têm pautas muito específicas no campo da economia, no campo da educação. Mas o da economia interfere bastante porque eles se relacionam com uma lógica de política de privatizações e terceirizações e quarteirizações, fortalecer essa lógica de como se deve dar a dinâmica do Estado brasileiro, que é uma lógica que fragiliza o Estado na sua capacidade de atuação, inclusive fragiliza na forma como o conjunto da sociedade interfere no Estado. Bom, e a gente vem para o campo da economia, e no campo da economia tem uma questão importante que talvez aponte para um momento muito sério que a gente vai vivenciar agora, que é o fim do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi uma política importante que foi conquistada no Congresso Nacional, ou seja, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, o governo Bolsonaro não queriam esse auxílio, não queriam isso. Paulo Guedes não queria esse auxílio, não queria fornecer essa necessária ajuda para o conjunto da população brasileira e pensar que esses recursos eles chegavam a monta de 10 vezes mais o que era gasto com o Bolsa Família. E é muito interessante a gente pensar que quando se dá esse recurso, ou seja, quando as pessoas começam a receber esse recurso, em certos municípios, inclusive as condições de vida das pessoas melhoram muito, ou seja, a gente pensar que esses R$600 dinamizaram a economia e a vida das pessoas de uma maneira muito melhor do que elas estavam vivendo antes, é pensar que tinham pessoas vivendo em condições muito, muito precárias. Então, a gente olhar para o Brasil dentro desse cenário de um país onde o processo de empobrecimento vem sendo crescente, principalmente de 2015 para cá. A gente vê um outro ponto que talvez seja bastante importante e que está em discussão hoje em dia, está em discussão nesse momento no Congresso Nacional, é a questão do Banco Central retirando estímulos de crédito. Isso pode gerar um ciclo recessivo para o Brasil, e é bastante sério isso, porque isso amplia o número de desemprego, que já está bastante grande, e amplia esse empobrecimento da população, que desde 2015 vem crescendo. A questão do desemprego, que eu falei agora há pouco, ela é um elemento importante. O desemprego, politicamente, ele é um disciplinador do trabalhador. Um desemprego em massa, ele disciplina o trabalhador e dificulta a sua organização, a sua capacidade de atuar politicamente, a sua capacidade de atuar coletivamente, seja em sindicatos, sejam em associações, mas ele dificulta por quê? Porque a necessidade de você garantir sua vida, o seu sustento, ela se impõe
e dificulta muito você aglutinar as pessoas em torno de pautas e ideias que possam gerar o risco dele perder esse emprego. E isso numa situação muito drástica que a gente está vivendo. A gente está com desemprego hoje no terceiro trimestre, a partir nas contagens do terceiro trimestre de 2020, o desemprego estava em 14,6% no Brasil. Esse é um número muito alto de desempregados. Isso, quando você soma aos desalentados, vai se aproximando de 20%, possivelmente chegaremos a essa taxa em breve. Então, a gente tem um cenário de grande pauperização, porque as pessoas perdem a sua condição de vida e perdem a sua capacidade de se organizar de maneira mais clara e mais efetiva para pautar politicamente pautar politicamente o Brasil. Tem um dado que é interessante que a gente pode vincular com essa lógica das políticas liberais que foram colocadas como a reforma da Previdência, mas aí essa ligada à questão do emprego, a reforma trabalhista, que se dizia ser um elemento, o discurso de quem defendia a reforma trabalhista era de que dinamizaria o emprego. Mas a gente vai ver o quê? Uma baixa, ou seja, uma baixa do número de empregos de carteira assinada, ou seja, um número de empregos formais, e um crescimento leve de empregos sem carteira assinada e algum crescimento do que se entende como empreendedores. Isso é bastante preocupante, porque empreendedores não fica com uma definição muito clara, e empreendedor acaba sendo todo um escopo de gente que vai desde de alguém que conseguiu algum tipo de recurso para vender alguma coisa na rua, até alguém que está tentando algum tipo de empreendimento mais sofisticado. Um outro ponto que talvez seja bastante importante para a gente pensar é a questão da industrialização no Brasil. E o processo de industrialização no Brasil, e esse aí já é mais problemático, porque ele vem num decréscimo já bem anterior a 2015, por exemplo, ele vem num decréscimo já de mais ou menos uns 20 a 30 anos, e a gente vem sofrendo com uma economia se reprimarizando. E a gente vê isso na força do agronegócio. A força do agronegócio no Brasil cresceu, se ampliou muito, e isso indica muito dos caminhos políticos que o Brasil tomou nos últimos tempos. Ou seja, quem foi se aliando a esse universo foi justamente, se aliaram justamente a esse crescente reacionarismo apresentado pelo Bolsonaro, e meio que definiram os caminhos do país nos últimos 2 anos. Mas tem campo para a gente modificar isso. Esse campo para a gente modificar isso, ele está justamente na gente conseguir aglutinar forças e dialogar num campo amplo um projeto de país, um projeto que dialogue com um processo de reindustrialização, um projeto de desenvolvimento em que os processos produtivos, ou seja, e as formas de produzir, elas estejam ligadas a uma nova forma de entender como produzir, e como dividir as riquezas do que é produzido. Tem uma questão que saiu, agora eu não podia me furtar a falar, que é a questão da invasão do Congresso nos Estados Unidos. Ela ficou um pouco solta aqui nesse esqueleto que eu havia preparado, mas é impossível não comentar isso, mas isso se vincula a primeiro, é um absurdo que aconteceu, mas se vincula, e a gente tem que ficar atento ao tipo de uso que o presidente Bolsonaro pode fazer com relação a esse protesto. Já vem fazendo. Hoje já deu uma declaração sobre a questão da eleição e do voto eletrônico, o que não tem vinculação nenhuma com o que aconteceu nos Estados Unidos, afinal de contas, lá não tem voto eletrônico, e vira tudo uma questão para gerar confusão. E a gente não pode desprezar essa capacidade de gerar confusão dele, porque a gente vê, por exemplo, como na questão da vacina, o quão essa capacidade dele de ficar criando esse tipo de problemas, ela ganha força com o número de pessoas que se apresenta receosa
quando não, contrária à vacina. Então, assim, é uma coisa muito séria e a gente tem que saber atuar nisso com uma capacidade de sabedoria muito grande. E isso vai depender de diálogo. A gente precisa de diálogo político e ampliar o nosso escopo de atuação, ampliar o nosso escopo de construção coletiva. Mais do que... talvez o essencial para a gente agora seria a gente pensar um projeto de país, projetar um país num campo amplo dessa esquerda democrática. Para não ficar um caos completo, a gente pensar nessas condições todas, vale a gente ressaltar hoje a boa nova dos resultados que foram apresentados pelo Butantan do Coronavac. Isso nos dá força tanto para olhar para o futuro, quanto para defender ainda mais o Sistema Único de Saúde, o SUS. Esses impactos sobre a questão na sociedade, aí a Gorete vai fazer uma explanação melhor e mais aprofundada. Obrigado. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Eu quero primeiro dizer que eu me senti muito honrada com o convite de fazer essa análise de conjuntura em parceria com o meu amigo Rodrigo, que já fez uma excelente exposição de conjuntura política e econômica que estamos vivendo. Fiquei aqui com a parte de falar mais, digamos, dos efeitos dessa conjuntura na vida das pessoas, sobretudo dos grupos socialmente vulneráveis. Então, primeiro, eu quero dizer que eu estou muito grata pelo convite e pela confiança. O desafio é imenso, fazer uma análise de conjuntura no momento de pandemia, mas vamos fazer isso junto, porque vocês também são parte dessa conjuntura e vivenciam esses efeitos. Então, o que eu vou dizer aqui, talvez seja algo muito sabido e experienciado por vocês. 2020 foi o ano que nos desafiou, de várias maneiras que mal poderíamos imaginar no final de 2019. Já não vivíamos um período muito fácil, um desgoverno que toma decisões que destroem direitos, com recordes de queimadas nas nossas florestas e reservas ambientais, com a pior política externa do mundo, o alto desemprego, o aumento da pobreza e das desigualdades sociais, além de ataques à democracia e à liberdade de expressão. Ou seja, já não eram poucos os desafios que enfrentávamos em 2019. 2020 nos trouxe a intensificação de todo esse cenário, agravado pela crise sanitária e de saúde, que podemos nomear de crise humanitária. A pandemia não apenas aprofundou as mazelas já vivenciadas em nossa sociedade, como revelou um mundo gravemente fraturado e literalmente doente, entregue a um sistema predatório que não respeita o mundo e a humanidade e cujo lucro é o objetivo fim de uma insana vontade de ganho a qualquer custo, inclusive da própria destruição da terra e das pessoas. Esse sistema tem seus valores, eles são destrutivos, individualistas, extremamente consumista e altamente excludente. Mudaram as relações de trabalho, jogando os trabalhadores e trabalhadoras a responsabilidade por danos causados pelo próprio grande capital. O nosso desafio é enfrentar esse sistema, que não é apenas um modelo econômico, ele representa um modo de vida. A pandemia revelou ainda mais o quão perverso é esse sistema neoliberal. Nós todos e todas fomos fortemente impactados por essa pandemia, como podemos observar na pesquisa que a gente realizou com vocês. Chama a atenção que praticamente 1/3 dos participantes do curso de verão, incluindo os voluntários, perderam um familiar ou alguém muito próximo pelo Covid-19. Nós também perdemos pessoas queridas que fizeram parte do mutirão do curso de verão, que se fazem presente de outra forma. Como disse a Cecília, são luzes no nosso caminho. Imagino quão sofrido tem sido vivenciar esse luto, que mal podemos passar intensamente porque nem podemos ir ao velório ou encontrar consolo os nossos familiares e amigos. A minha solidariedade a todos vocês, meu abraço virtual e carinhoso. Para nós do curso de verão, imaginem o sacrifício que é não abraçar, olhar no olho,
ver e sentir os sorrisos, as risadas gostosas, e mesmo o choro, que são como desabafos, como um ritual de lavar a alma para começar de novo, renovadas esperanças, o amor, os ideais e a utopia. Os laços que nos unem precisam ser mais firmes e mais fortes. Por isso, a necessidade de mantermos o encontro, mesmo que no ambiente virtual. Outras perdas vieram. Perdemos a convivência, perdemos empregos, adoecemos, vimos pessoas adoecerem. Na pesquisa que realizamos com vocês, 44% disseram que um dos grandes impactos da pandemia foi o acúmulo de trabalho, com os afazeres domésticos, trabalho remoto e o cuidado com os filhos. Alguns tiveram depressão e ansiedade, contraíram Covid e até tiveram aumento de peso. Outras pesquisas compartilham desses dados. A pesquisa da Faculdade de São Leopoldo, por exemplo, indica que as mulheres tiveram os maiores níveis de ansiedade, depressão e sono ruim durante a pandemia do que os homens. A pesquisa também trouxe um recorte de classe social, evidenciando que as maiores taxas de transtornos ocorrem nas faixas com menor renda familiar. A sobrecarga de trabalho, o estresse, a pressão, a preocupação diária não deram folga, sobretudo para as mulheres. Esses diagnósticos se inserem no contexto maior de tantos desafios impostos em nossa sociedade, em meio a uma crise econômica, política, social, humanitária e ambiental. Num contexto mais geral, vemos que alguns segmentos sociais sofreram de forma visceral as consequências dessa pandemia. As mulheres, especialmente as mulheres negras, os indígenas, os quilombolas, as comunidades periféricas, os jovens negros, a população em situação de rua, as crianças e os adolescentes, os idosos, as pessoas privadas de liberdade, todos eles foram intensamente prejudicados por essa pandemia. No caso das mulheres, a necessidade do isolamento social e da reclusão doméstica não necessariamente significaram proteção para muitas delas. Segundo o monitor da violência, nos primeiros 6 meses de 2020, 1.890 mulheres foram mortas de forma violenta, um aumento de mais de 2% em relação ao mesmo período em 2019. A falta de políticas públicas pode ter dificultado ou impedido a busca das vítimas por ajuda. As chamadas por violência doméstica, a 190, subiram 3,8% nesse período. Quando olhamos para o perfil das mulheres que foram mortas, vemos que 73% das vítimas eram mulheres negras. Essas mortes revelam não apenas uma violência de gênero, mas o racismo, que se evidencia em tantos outros casos de violência que tem a população negra como vítima recorrente. A luta antirracista tornou-se um dos principais movimentos que marcaram as lutas de resistência em 2020. Nos Estados Unidos, a morte de George Floyd por um policial intensificou diversas mobilizações, que atingiram vários países no mundo. No Brasil, tivemos vários casos de morte, dentre eles o do João Alberto, morto por seguranças privados do mercado Carrefour, cuja execução foi filmada e transmitida em rede nacional pelos jornais. Portanto, não foram poucas as cenas de racismo divulgadas quase que diariamente. São jovens negros espancados por seguranças privadas de supermercados e shoppings ou por policiais durante abordagens. De acordo com o Atlas da Violência, os negros têm mais risco de serem mortos no Brasil do que os não negros, já que representam 75% das vítimas de homicídio no país. E as execuções continuam nas operações policiais. De acordo com a rede de observatórios de segurança, o Brasil bate recordes de mortes provocadas pela polícia, que tem em sua atuação o racismo engendrado. Em 2019, foram 6.357 mortes decorrentes de ações policiais no país. No primeiro semestre de 2020, já tínhamos 3.148 pessoas vítimas dessas intervenções. O número é 7% mais alto que o registrado no mesmo período no ano passado, quando foram contabilizadas 2.934 mortes. A pandemia aprofundou tal violência, já tão cotidiana para as populações moradoras de comunidades negras e pobres. A morte de criança também nos choca. No Rio de Janeiro, foram mais de 12, com as mortes das meninas Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7,
Que país é esse que mata suas crianças? Que país é esse que isenta impostos para compra de armas e pensa em taxar livros? Que futuro querem para o nosso país? É nítido que a governança da morte é o projeto político desgoverno do mal. Esses dados mostram que o Estado mata sumariamente, diariamente. Em um contexto de pandemia, esse extermínio foi ampliado, não apenas pelas balas da polícia, mas pelo descaso em políticas públicas de saúde e assistência social. Uma pesquisa divulgada pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC do Rio de Janeiro mostra que mais da metade dos negros que se internaram em hospitais morreram. Em São Paulo, um outro estudo mostrou que o risco de morte de negros por Covid-19 é 62% maior do que em não negros. A população da periferia enfrenta de forma mais dramática as consequências da pandemia. Sapopemba e Brasilândia, regiões periféricas da cidade de São Paulo, lideram um ranking de bairros com mais mortes por Covid-19 em São Paulo. Segundo o levantamento da própria prefeitura, até 3 de agosto de 2020, ambos apresentaram 805 registros de mortes por Covid-19. O extermínio, então, não é só pela mão dos policiais, é também pelo descaso em políticas públicas. Foram diversas as irresponsabilidades dos governos em administrarem a crise gerada pelo novo coronavírus. Desde o presidente, com as suas falas negacionistas, até governadores e prefeitos, cujos interesses eleitorais ditaram os rumos das políticas locais e os cuidados e medidas profiláticas. Conseguimos manter uma certa medida paliativa com auxílio emergencial, como falou o nosso querido Rodrigo, e que foi uma conquista popular, reivindicada e proposta no Congresso. Se fosse pelo Bolsonaro, ou não teria esse auxílio, ou esse auxílio teria um valor super irrisório. Ele queria que a vida seguisse normalmente, como se não houvesse pandemia, deixando nossos entes morrerem. Chegamos ao número de 200 mil mortos por Covid-19. E ele continua dizendo que essa doença não é grave e desestimulando a vacinação, inclusive dificultando a imunização da população com a completa falta de planejamento do processo de vacinação. Agora, nos vimos à mercê dos interesses de clínicas privadas que querem comprar a vacina, o que certamente deixará os mais pobres sem condições de serem imunizados. Isso mostra o quanto precisamos fortalecer o SUS, porque é esse sistema que fornece direito à saúde para a população. Infelizmente, vemos o SUS sendo sumariamente enfraquecido por esse governo, que prefere deixar a população à mercê dos planos de saúde, que veem a saúde como negócio, não como direito. As políticas sociais, na mesma medida, vão sendo sucateadas. Com a interrupção do auxílio emergencial, certamente milhares de famílias chegarão à linha da miséria, aumentando ainda mais desigualdades existentes em nosso país. Segundo os dados do IBGE, o Brasil já vinha experimentando o aumento da pobreza extrema nos últimos 5 anos. Em 2019, eram cerca de 14 milhões de brasileiros sobrevivendo com renda mensal de até R$ 145. E no dia a dia, a gente vê esses números nas ruas, com o aumento da população que mora em viadutos, praças, calçadas. Com a pandemia, essa população enfrentou ainda mais dificuldades impostas pela dura realidade que vive. Não há políticas de inclusão social e atendimento a essa população. O que existe são medidas paliativas e pontuais. Com relação à população carcerária, a proibição das visitas dos familiares e o descaso com os cuidados de saúde das pessoas presas, já sintomáticos antes da pandemia, fizeram surgir a preocupação dentro das prisões. Denúncias de tortura e maus-tratos são frequentes e o sofrimento das famílias é notório. Os recursos que foram destinados a essa questão visavam mais evitar a rebelião, com compra de armas e aparatos de guerra, do que para enfrentamento da doença na população prisional. Também querem eliminar nossas comunidades indígenas, quilombolas e os povos tradicionais. Bolsonaro nunca escondeu essa pretensão. Em suas falas, ele sempre manifestou sua repulsa. Mas, com a pandemia, seus projetos de extermínio avançaram. De acordo com o relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos de 2020, a violência no campo aumentou consideravelmente. A pandemia fez agravar esse cenário. Segundo o Observatório de Covid-19 quilombolas, até setembro,
foram contabilizadas 4.541 casos de quilombolas infectados e 161 óbitos. Em relação aos povos indígenas, a situação também é grave. Sem nenhuma política adequada para a proteção desses povos, a pandemia da Covid-19 havia provocado até dezembro do ano passado a morte de 889 indígenas e a contaminação de mais de 40 mil, o que mostra que a taxa de mortalidade entre a população indígena é 16% superior à mortalidade geral no Brasil pela doença. Diante da falta de políticas públicas, a proteção e prevenção têm sido promovidas pelas organizações indígenas, que formam o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena. Os povos indígenas sofrem a violência do agronegócio, de garimpeiros, latifundiários e do governo Bolsonaro e Salles, que atuam contra o direito à terra das comunidades. E a gente não pode deixar de falar dos impactos da pandemia na educação, tanto para os estudantes quanto para os profissionais das instituições de ensino. Diante dos riscos, as autoridades decretaram medidas bastante rígidas. De acordo com a Unesco, a pandemia já impactou mais de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países, o que representa cerca de 91% do total de estudantes no planeta. A tecnologia e o ensino à distância foram as medidas adotadas para tentar dar continuidade ao ano letivo. Mas são diversas as barreiras, com a desigualdade ao acesso à internet, além da desgastante rotina de estudar e trabalhar de maneira remota em nossas casas. Além disso, tivemos uma total desarticulação de ações do governo federal e dos governos estaduais e municipais. Temos agora um impasse com relação ao Enem, que certamente sacrificará estudantes que não tiveram acesso aos estudos em razão da pandemia. A pandemia também revelou o descaso das autoridades com os trabalhadores e trabalhadoras, classe mais exposta à doença e, consequentemente, à sua letalidade. Mais uma vez, a parte mais vulnerável da população foi fortemente sacrificada em nome da manutenção de uma certa normalidade econômica que não poupa a vida da população pobre, negra e periférica. Porém, enquanto o governo federal consolida o projeto de morte, as organizações e movimentos sociais de todo o país tomaram para si a responsabilidade de preservar a vida. Para isso, pressionam os governos em todas as esferas para a efetivação de direitos a políticas públicas de assistência, de saúde e de proteção para os grupos mais vulneráveis. Há toda uma organização de grupos de gestão das crises, de ajuda humanitária, com distribuição de cestas básicas, de suporte financeiro, de disseminação de informações adequadas para prevenção, promoção do cuidado à saúde, controle da pandemia. A resistência se faz presente e necessária. Por isso estamos aqui. Por isso precisamos renovar nossas forças e aproveitar esse momento juntos, mesmo que virtualmente, para nos nutrir de esperanças e saberes. Precisamos nos organizar, não apenas para reagir e resistir ao massacre que se horizonta no nosso país. Precisamos pensar juntos em formas de sair dessa lógica do extermínio, da morte, do ódio, da destruição. Precisamos nos organizar nos bairros, nas nossas vilas, nos nossos territórios, nas nossas militâncias. Precisamos romper esse ciclo de mentiras proliferadas por fake news, que desinforma a população e a coloca contra si mesma. Precisamos conhecer para lutar. Por isso estamos aqui, para abastecer nossa bagagem de ferramentas revolucionárias. Se a gente começar pelo nosso cotidiano, já vamos avançar, e muito nessa luta tão necessária. A mudança local repercute uma mudança maior. Na pesquisa que realizamos com vocês, praticamente todos disseram que esperam que 2021 seja um ano de superação, de volta ao encontro, à convivência, da esperança e buscam no curso de verão uma força para preservar e perseverar nessa jornada. A expectativa da vacina também apareceu em muitas respostas, assim como o desejo de nos vermos livres desse governo da morte gestado por Bolsonaro. Mas, mais do que lutar contra esse governo da morte, precisamos enfrentar o sistema que produz esse tipo de governança. Esse modelo neoliberal, esse modo de vida que nos enclausura, justamente nos tirando nossa potência de luta, que é a aliança por um bem comum, as manifestações, o espaço público. Que o curso de verão 2021 seja um potencial de resistência, para sonharmos juntos um mundo que desejamos viver e realizar.
Sejam todas e todos bem-vindos. Um grande abraço.